Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente utiliza o SCA06 como mestre da expansão RW100. Então a RW100 ela é uma expansão de entradas e saídas digitais e eu vou mostrar como é que a gente configura essa expansão no servo. Então já estou com o WPS aberto, vou abrir uma nova configuração, vou chamar essa configuração de SCA06_RW100. Nome do recurso, primeiro eu vou criar o SCA06, clique em próximo. Bom, a conexão com o meu servo eu estou fazendo através do cabo USB. Então aqui tem um pequeno problema que eu não consigo conectar dois equipamentos pela USB. Então o meu WPS ele vai reconhecer apenas um deles. Ou ele vai deixar de reconhecer a RW, ou ele vai deixar de reconhecer o SCA06. Então enquanto eu estiver fazendo a programação do SCA, eu vou desligar o cabo USB aqui na minha RW. Então dessa forma, quando eu clicar em testar, ele vai encontrar somente o SCA06. Aí eu clico em próximo, próximo novamente e finalizar. Bom, eu não vou nem precisar entrar na RW100 porque eu já passei o padrão de fábrica nela. E o endereço da rede CAN e a velocidade de comunicação eu determino aqui nos DIP switches. Então eu consigo verificar a posição desses DIP switches aqui no manual da RW. Aqui no capítulo 5, que é a interface de comunicação CAN. Então ele mostra uma tabela, onde eu tenho as primeiras chaves aqui referentes ao endereço CAN. E a chave 8, 9 e 10 referente aí à taxa de comunicação. Então eu estou utilizando aqui na RW o endereço 2, então eu deixei apenas o DIP switch 2 ligado, ou seja, ele virado para a direita, e o restante dos DIP switches tudo em off, inclusive aqui os DIPs 8, 9 e 10, que é onde eu configuro a minha taxa de comunicação para 1 MB. Bom, então agora eu vou iniciar a configuração aqui da rede CAN. Então eu vou abrir minha configuração na SCA06, abrir a aba CAN Open. Então eu vou inserir um escravo, que é o RW100, revisão 2. Ele vai falar para mim que as propriedades do mestre não estão definidas. Clique em sim. Então primeiro eu configuro o mestre da minha rede, que é o SCA06. O endereço dele vai ser 1, o baud rate vai ser 1000, que seria 1 MB. Clique em OK. E agora eu insiro propriamente a minha RW100. Então ela vai estar no endereço 2, clique em OK. Então chegou o momento de configurar as minhas PDOs. Então primeiro eu vou configurar somente a PDO de transmissão aqui do SCA06 para a RW100. Ou seja, nesse PDO eu vou configurar as minhas saídas digitais aqui da RW100. Então eu clico uma vez aqui no SCA06, entro na aba PDO. Lembrando que aqui eu estou configurando o PDO do servo. Então eu vou entrar aqui em TX PDO. Vou clicar aqui em Transmit PDO1, que é a primeira PDO que eu vou utilizar. O servo, diferentemente lá do PLC300, ele não possui aquelas memórias IW e QW. Ele utiliza os parâmetros para fazer a comunicação com o dispositivo escravo. Então nesse caso aqui eu posso utilizar esses parâmetros 1050 para frente, que são os parâmetros do usuário. Como o próprio nome já diz, né, eu posso utilizar esses parâmetros do jeito que eu quiser. Então a programação que eu vou fazer vai ser a seguinte, né? Eu vou utilizar o parâmetro 1050, então eu vou tirar essa status words que já estava aqui e vou deixar apenas o parâmetro 1050. Então eu vou enviar o parâmetro 1050 através da TXPDO1. Vou colocar um tempo aqui de envio de 50 milissegundos. Então tudo que eu escrever aqui no parâmetro 1050, ele vai enviar através desse COBE ID 181. Bom, e quem vai ler esse COBE ID 181 vai ser justamente a RW100. Então agora eu vou entrar aqui nos PDOs da RW100. Então eu vou escolher aqui RxPDO. E eu vou escolher RxPDO2, porque ela já vem com uma Word mapeada aqui, né? Então ou eu poderia também escolher a PDO1 e escolher esse mapeamento aqui, mas como ela já está pronta aqui na RxPDO2, então eu já vou aproveitar e utilizar ela aqui. Bom, a configuração que eu vou alterar aqui vai ser mudar o COBE ID para 181, então tudo que eu enviar através do parâmetro 1050 vai cair aqui nas minhas saídas digitais da minha RW. Vou aproveitar que eu estou aqui na RW100 e eu vou desabilitar aqui as PDOs que eu não estou utilizando, PDO1, 3 e 4. Então vou deixar apenas a PDO2 habilitada. E fazendo isso, as minhas saídas digitais aqui da RW100 já estão configuradas. Então eu vou diminuir aqui a aba, vou entrar agora em TXPDO e eu vou configurar as minhas entradas digitais da RW. Então a RW100 ela vai ler as entradas digitais e transmitir através de um PDO lá para o servo. Eu vou utilizar também a PDO2, porque ela já vem mapeada. Então eu vou desabilitar a PDO1, 3 e 4. Vou utilizar a PDO2. E através desse objeto eu já consigo enviar as 16 entradas através de uma PDO. Então eu vou colocar o Event Timer aqui de 50 milissegundos. E esse envio vai ser feito através do COBE ID 282. Então eu vou copiar esse valor e agora eu vou configurar quem que vai receber esse valor, né? Então vai ser o meu SCA06, clico uma vez nele, entro em PDOs, venho aqui em RxPDO,
Vou escolher RGCPDO1 e vou colocar o valor aqui, 282. E agora eu preciso dizer aonde que eu vou receber esse valor. Então eu vou retirar essa control word, que já estava aqui, e eu vou receber esse valor num parâmetro. Então eu vou escolher um parâmetro aqui 1050 para frente. Vou escolher, por exemplo, o parâmetro 1060 para receber esse valor. Então eu clico aqui em adicionar. Então eu vou conseguir ler as minhas entradas digitais da RW aqui no servo através do parâmetro 1060. Então toda vez que eu ativar uma entrada digital na RW100, esse valor ele vai vir para cá no parâmetro 1060. Então o RxPDO2, 3 e 4 eu não estou utilizando, então eu vou desabilitar eles. Minha configuração já está completa, clique em OK, mando salvar, sim. E aí eu já posso fechar aqui minha configuração da CAN. Bom, e agora eu vou abrir o meu main ladder para fazer justamente a leitura dessas entradas e também acionar minhas saídas da RW. Bom, eu vou começar o programa mostrando como é que a gente lê as entradas digitais. Então eu estou recebendo as minhas entradas lá no parâmetro 1060, mas o parâmetro 1060 é uma word, e aí eu preciso ler cada bit dessa word para saber qual que é a entrada 1, 2, 3 e assim por diante, da 1 até a 16. Então um comando que eu posso utilizar para transformar uma word em bits é o comando demux. Então eu aperto a tecla F, digito aqui demux. Percebam que tem dois demux, né? Tem o demux normal e o demux 2. Eu vou utilizar o demux normal aqui, que ele é um demux de 16 bits. O demux 2, só por curiosidade, é um demux de 32 bits, que a gente não vai utilizar ele no momento. Então esse bloco aqui ele vai transformar uma word em bits. Então a word que eu quero separar em bits é justamente meu parâmetro 1060. Então se eu digitar aqui ó, par underline 1060, eu já tenho nessa variável a leitura do meu parâmetro 1060. E do lado direito aqui eu vou ter as minhas 16 entradas digitais da RW100. Então eu vou criar uma variável aqui chamada RW100 underline DI1, que seria a minha primeira entrada digital. Eu posso fazer a mesma coisa com as outras entradas, RW100, DI2 e assim por diante. Bom, eu posso criar as entradas digitais uma a uma, de 1 até 15, ou eu posso vir aqui nas minhas variáveis, global, exportar essa lista de variáveis, fazer as modificações lá no Excel e depois importar novamente. Então é esse artifício que eu vou usar para facilitar aqui a minha programação. Então aqui na minha lista de variáveis eu clico nesse botão, que é exportar as variáveis. Então eu vou exportar as minhas variáveis aqui para a minha área de trabalho. Clique em salvar, ele já vai falar variáveis exportadas com sucesso, abrir o arquivo sim. Então aqui ele já abriu o Excel para mim, eu tenho a minha DI1 e DI2 criada. Então eu já posso arrastar e criar até a DI16, que é a DI que eu vou utilizar. O restante das informações eu posso copiar e manter esses mesmos valores aqui, né? Como eu não coloquei nenhum endereço, ele está tudo em branco, o bit também está em branco, e essa coluna Modbus ele só vai preencher caso eu determine aqui algum endereço nessa coluna address. Mas por enquanto eu vou deixar tudo vazio. Aí eu clico em fechar, mando salvar aqui no mesmo arquivo que ele exportou. E agora eu vou fazer o processo inverso. Eu clico nesse botão aqui de baixo. Ele não está mostrando aqui para mim, mas normalmente você passa o mouse em cima, ele mostra qual botão que é o exportar e importar. Então o botão de cima é o exportar e o botão de baixo aqui é o importar. Então eu vou mandar importar, seleciono aqui o arquivo que eu exportei, clico em abrir. Ele vai falar aqui que o destino já tem duas variáveis com as tags, e se eu desejo substituir eu vou clicar em sim. Então ele já importou aqui as variáveis para mim, DI1 até DI16. E com as variáveis já criadas, ficou fácil agora, eu só preciso declarar elas aqui, né? Então eu vou colocar RW DI3, RW DI4 e assim por diante. Bom, então eu já criei as minhas 16 entradas e agora eu faço praticamente a mesma coisa com as saídas. Então caso eu queira acionar alguma saída lá na RW100, eu vou ter que fazer o processo inverso, né? Eu vou ter que juntar os bits, que seriam os bits das minhas saídas, dentro de uma word. Então, para fazer isso aí, eu utilizo o comando mux. Então, eu criei uma nova linha, vou escolher aqui a minha função mux. Lembrando que eu tenho uma função mux aqui e a mux2, né? Então, eu vou ter que utilizar a função mux, porque a função mux2 ela é uma função de 32 bits. E aqui eu quero utilizar uma função de 16 bits apenas. Então, aqui eu vou ter que criar as minhas saídas digitais. Então, eu vou criar ela como RW100 underline DO1, que seria digital output 1. Então variável não existe, se eu desejo criar sim. Então eu posso fazer algo parecido, né? Ou eu posso exportar, criar as variáveis lá no Excel, ou eu posso ficar criando uma a uma aqui. Então eu vou criar uma a uma, eu vou copiar aqui esse texto, né, RWDO, e aí eu só vou criando aqui, modificando o último número, DO2, DO3 e assim por diante.
como eu só tenho 8 saídas digitais aqui na RW100, eu não preciso criar mais do que 8. Eu poderia criar 9, 10, 11, 12, que ela ficaria sem função. Mas eu posso preencher aqui o restante do meu bloco MUX com 0. Então ele vai pegar o bit 8, vai deixar sempre zerado, o 9 e assim por diante, até o 15. São saídas ali que não existem nessa RW100. E aqui eu falo em qual word que ele vai armazenar essas saídas digitais. Então ele vai armazenar no parâmetro 1050. Lembrando que lá na minha RedCam eu configurei para ele pegar o parâmetro 1050 e enviar lá para a RW100 para as minhas saídas digitais. E a mesma coisa ao contrário aqui, né? Eu estou lendo as minhas entradas digitais e enviando aqui para o servo no parâmetro 1060. Por isso que eu utilizo os parâmetros como memórias de entrada e saída aqui da rede. Bom, eu não fiz lógica nenhuma, mas eu já consigo transferir esse programa e verificar se o meu servo consegue comandar a minha RW100. Então eu vou transferir meu programa. Vou selecionar aqui todas as opções, principalmente essa refere-se a CanOpen, clique em OK. Bom, já fiz o download aqui do meu programa, então agora eu vou entrar com a monitoração online e ver se meu programa está funcionando. Bom, então eu não criei nenhuma lógica, mas eu consigo forçar, por exemplo, as minhas saídas digitais. Eu vou pegar a minha saída DO1, mudar ela para True, e eu já consigo ver ela sonando lá na RW. Então eu vou pegar, por exemplo, a saída 5 aqui também, forçar ela. Pode ver que a saída 5 também foi para True. E agora eu vou ver se minha entrada digital também está funcionando. Então eu tenho uma chave aqui, né, um botão ligado aqui na minha entrada 15 da RW. Então eu vou acionar minha chave. Então ele acionou a entrada 15. E aqui no programa nós podemos ver que a DI 15 foi para True. Então se eu precisasse fazer uma lógica aqui dentro do servo, lendo as minhas entradas digitais e acionando as saídas da RW, eu poderia fazer normalmente. Então só como exemplo, né, eu vou abrir uma nova linha aqui. E aí eu vou pegar a entrada digital 15 da RW100. Então eu vou colocar aqui RW100, underline DI15, que é a entrada digital que eu liguei essa minha chave liga-desliga. Eu vou acionar, por exemplo, a minha DO1. Lembrando que é RW100 DO1, né? Eu não posso escrever DO1 direto. Então eu posso fazer uma lógica, por exemplo, acionando a entrada 1, a 2, a 3, a 4 aqui, ó. Vou colocar DO1, DO2, DO3 e DO4. E aí eu vou colocar um temporizador em cada uma delas. Vou colocar aqui um temporizador de 500 milissegundos. Na DO2 eu vou colocar um temporizador aqui de 1000 milissegundos. Na DO3 um temporizador de 1500 milissegundos. E na DO4 um temporizador aqui de 2000 milissegundos, ou seja, 2 segundos. Então na hora que eu acionar minha chave, minha DO1 vai ligar primeiro, depois logo em seguida a DO2, 3 e 4. Então ele vai fazer um liga na sequência, a cada 500 milissegundos. Então vou transferir meu programa. Beleza, então eu já posso fazer o teste. Eu vou colocar online. Então a minha chave, ela tá aqui, né? Ela tá desligada, por isso que todas as minhas saídas também estão desligadas. Então eu vou ligar a minha chave e eu vou ver o comportamento aqui das minhas saídas. Então mandei ligar a chave. Pode ver que a DO1 até a DO4 ligou em sequência. Então eu vou desligar novamente minha chave e eu vou ligar de novo aqui. Bom, então é dessa forma que, utilizando aí a RW100, eu consigo expandir a quantidade de entradas e saídas digitais do meu servo. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.